Olá, que Deus abençoe a sua vida. É um prazer enorme estar aqui gravando essa mensagem que eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. A primeira mensagem é o fanatismo dentro da igreja. E a segunda mensagem é por que muitos jovens partem cedo. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal. 96% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Então, por isso eu te peço, com todo carinho, se inscreva no canal, compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Vamos para a primeira mensagem? O fanatismo na igreja. O que é uma pessoa fanática? É uma pessoa religiosa, exagerada, e acaba prejudicando a obra de Deus, o reino de Deus. Por quê? Porque o exagero faz a pessoa se desviar do alvo. O exagero faz a pessoa se tornar uma pessoa religiosa. E isso acaba desagradando a Deus, porque se você analisar as escrituras, foi os religiosos da época que crucificaram o Senhor Jesus. Para você ter uma ideia, uma vez eu atendi uma senhora que estava vestida como crente, com saião, de coque na cabeça. E aí, quando eu coloquei a mão na cabeça dela, orei, ela manifestou com um demônio brabo. E foi difícil de libertar aquela senhora. Deu trabalho. E aí eu libertei ela no nome de Jesus, porque é no poder e na autoridade do nome de Jesus que as pessoas são libertas. E eu usei de autoridade, usei o nome de Jesus e ela foi liberta. E aí depois eu atendendo ela, eu perguntei: senhora, o que está acontecendo? Ela falou: não está acontecendo nada não. Você vê que a pessoa manifesta com um espírito imundo e fala que não está acontecendo nada. Você vê o orgulho. Você vê que todo fanático, toda pessoa religiosa, ela é orgulhosa. E isso vai trazer muito prejuízo para a vida dela. A pessoa, ela gosta de aparentar uma coisa que não é. A pessoa, ela acaba afastando as pessoas da igreja. Porque o mandamento do Senhor Jesus, a base, os primeiros mandamentos é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o fanático não ama, finge que ama. Por exemplo, o fanático gosta de bajular o pastor da igreja. Gosta de exaltar a igreja, o ministério dela. Tome cuidado. Tome cuidado com isso. Sabe? Nós temos que ser sinceros. A pessoa que bajula, ela é hipócrita. Ela está agradando ali porque ela tem segundas intenções. Ela tem interesse. Então, tome cuidado, porque Deus ele se agrada da sinceridade do nosso coração. Mas o fanático acaba cometendo grandes pecados. Porque Deus não obriga ninguém a nada. O problema é que às vezes a pessoa mente para querer aparentar uma santidade, para querer aparentar ser de Deus. Isso é um pecado muito sério. Você vê que Judas, ele roubava a oferta da igreja. E depois cometeu um dos maiores pecados. Foi trair o Filho de Deus. Mas por quê? Porque ele se deixou se levar, ele foi enganado pelo diabo. Todo fanático é enganado pelo diabo. E infelizmente, nós vimos atitudes de algumas pessoas que mostram que ela é fanática.
Porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Não adianta você estar dentro da igreja e você maltratar o familiar dentro de casa porque você está sendo fanático. Você está sendo religioso, hipócrita. Você até me perdoe falar dessa maneira, mas é para te despertar. Porque se você não amar quem você vê, como é que você vai amar Deus a quem você não vê? Então, nós temos que fugir dessa praga. Você vê as pessoas idolatrando o homem, idolatrando a igreja. Quer ver uma coisa? A pessoa vê uma coisa dentro da igreja e aí ela, ao invés de repudiar o erro, não, ela acaba encobertando o erro por causa do fanatismo. Tome cuidado com isso. Ah, porque é meu pastor, é seu pastor, mas se ele errou, tem que repudiar o erro. Não tem que ficar bajulando. E muitas das vezes falando que ele acertou e na realidade ele errou. Por exemplo, tem um pastor numa igreja grande que ele bebe cerveja. Olha que coisa. Como é que pode um pastor, líder de uma igreja, que recupera pessoas viciadas da bebida, bebendo cerveja? Olha o exemplo que ele está dando. E o pior, ainda declara para todo mundo que bebe cerveja, ainda brinca, se beber não dirija. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E muitas das vezes a pessoa está lá. É claro, muita gente da igreja até não concorda. Mas esse é o certo. Você não pode concordar com aquilo que é errado. Nós temos que não apenas aparentar santidade, mas viver em santidade. Por exemplo, se você não concorda com uma determinada situação, você não vai ser hipócrita e dizer que concorda. É claro, eu também não estou falando para você confrontar a autoridade da igreja. Jamais. Se você não concorda, você tem o direito de não concordar, de ficar calado. Mas você também não vai incentivar as pessoas dentro da igreja a ter a mesma opinião que você tem. Porque a igreja, ela é feita para ensinar a palavra de Deus. Ou você aceita ou você não aceita. Não tem essa de concordar ou discordar. Mas a realidade é que tem algumas igrejas que estão colocando doutrina que não está na palavra. Que leva muita gente, as pessoas, ao exagero. E esquece do principal, que é a base, que é o amor. Se não tiver amor, não adianta nada. Então, reflita sobre isso. Fale com Deus. Peça para Deus, meu Deus, não deixe eu ser exagerado na minha fé, porque o exagerado é fanático. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes: não sejais demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio. Nós temos que ser equilibrados na nossa fé, para que a gente venha viver uma vida feliz. Porque todo exagero traz prejuízo. Quer ver um exagero? A pessoa trabalha demais. E a realidade é que ela é um sucesso no trabalho dela, mas é um fracasso dentro da família. Os familiares não querem saber de Deus. Por quê? Porque a gente atrai a nossa família para a presença de Deus através do exemplo. E se não tiver exemplo em nós, a gente nunca vai atrair as pessoas para a presença de Deus. Pelo contrário, se não tiver testemunho, não tiver exemplo, pelo contrário, vai afastar as pessoas de Deus. Então, reflita sobre isso, ore a Deus, busque o equilíbrio para que você venha agradar o Espírito Santo de Deus.
Vamos agora para a segunda parte da mensagem. Por que que muitos jovens partem cedo? Eu peço até para você compartilhar essa gravação com as pessoas que têm filhos, para alertar elas. Porque o que eu vou falar é muito sério. São leis espirituais que as pessoas não entendem. Por exemplo, outro dia eu estava na internet e assisti um trecho de um filme onde o pai estava batendo na cara da criança na hora da refeição. E aí o filme deu a entender que aquilo se repetia muitas vezes. E aí quando o filho cresceu, ele foi dar uma surra no pai. E aí, aos olhos humanos, é até justo o que o jovem estava fazendo. Mas, com base na palavra de Deus, isso é maldição. Lá no Antigo Testamento, fala que aquele que levantar a mão para o pai e a mãe é digno de morte. Você vê que a rebeldia dos jovens hoje está tão grande por causa da influência de certas coisas, da influência de filmes como esse, incentivando o filho a bater no pai. E aí dá brecha para o espírito da morte. Infelizmente vai acabar morrendo cedo, porque a palavra de Deus nos ensina a honrar pai e mãe. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Muita gente tem partido cedo por causa que desobedece uma lei espiritual. Eu não estou justificando o erro do pai que viveu batendo no filho, como no trecho do filme que eu acabei de falar. Eu não estou justificando isso, porque um erro não justifica o outro. Mas você tem que atentar para a palavra de Deus, porque o filme não passa de uma ficção. Mas se você querer copiar o filme, você vai trazer maldição para a tua vida. Então tome cuidado. Tome muito cuidado. Quer ver outra coisa também? A prostituição. O adultério atrai o espírito da morte. Hoje em dia, os jovens se relacionam sexualmente com muita gente. E aí, sabe o que acaba acontecendo? A Bíblia fala que aquele que se une sexualmente se torna uma só carne, como se tivesse casado. E aí, quando ela se relaciona com uma outra pessoa, já deixou de ser prostituição, passa a ser adultério. O espírito da morte entra. E aí você se explica por que muitos jovens morrem cedo, por causa da prostituição, do adultério e por causa do desrespeito aos pais. Os filhos não honram mais os pais, porque a vida dos pais, ela é muito importante para os filhos, porque os pais deram a vida pelos filhos. E agora chegou a hora de retribuir, tratando com respeito e honrando. Mas a realidade é que as pessoas não estão honrando o pai ou a mãe. Por exemplo, se tem um cachorro dentro de casa, dá a melhor comida para o cachorro e a pior comida dá para o pai e para a mãe. Isso não é honra. Ela está mostrando que ama mais o cachorro do que o bicho, do que o pai e a mãe. Isso está errado. Ah, pastor, mas você é contra o amor aos animais? Claro que não. Mas tem uma ordem. Em primeiro lugar, temos que amar os nossos pais. Depois vem os animais. Mas as pessoas estão confundindo as coisas. E acaba se perdendo. Aí fica se perguntando, por que a vida não dá certo? Por causa disso. As pessoas não estão honrando pai e mãe. E estão partindo antes da hora. Então, que sirva como um alerta.
Por exemplo, o que eu preguei hoje foi uma comida saudável, mais amarga, que a gente precisa se alimentar. Por exemplo, o brócolis, né? Muita gente não gosta, mas a gente tem que se alimentar. É um alimento que a gente não gosta, mas é necessário para a nossa vida, para o nosso corpo. Então, guarde essa palavra no coração. Deixa eu fazer uma oração rápida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu entrego a vida de todos que estão ouvindo essa gravação. Meu Deus, guarda, livra de todo mal. Dá sabedoria, Pai. Livra do fanatismo. Dá sabedoria, meu Deus, para a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nos ajuda, meu Deus. É o que eu te peço de todo o meu coração. E te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.